ele teve muitas experiências com Deus. Muitas experiências com Deus. Um dia, nessa conversa com Deus, ele ousou pedir algo muito importante, que muitos de nós não pedem. Nós pedimos tantas outras coisas, esquecemos de pedir algo que pode fazer a diferença na nossa vida de uma forma tremenda, ou fazer a diferença na nossa vida, que é sabedoria. Né? Sabedoria. Salomão, quando ele escreveu, ou ele deixou escrito esse texto, ele fala sobre o tempo. E ele começa, ele diz que há um tempo determinado por quem? Por ele. Há um tempo determinado por um amigo, há um tempo determinado pelo pai, pela mãe, pelo chefe, pelo patrão. Há um tempo determinado por quem? Há um tempo determinado por Deus. E nós entendemos que existem, no mínimo, eu vou citar 2 tipos de vontades de Deus. Vou até no fim dar uma questão. De Deus. Primeira vontade que nós encontramos na Bíblia, nós vamos só entender sobre a vontade permissiva de Deus. E também vamos entender sobre a vontade soberana de Deus, que é aquela que Deus ele decide e ponto. É do jeito dele, na hora dele, no momento dele. Mas existe aquela vontade de Deus, ele permite que coisas aconteçam. Né? E nós entendemos isso. E hoje eu sei que talvez hoje é uma mistura, né? Quando eu enviei a mensagem para os irmãos, falando que eu não sou mais um pastor, eu estaria, digamos, hoje aqui na igreja para me despedir dos irmãos. E eu sei que hoje é uma mistura de sentimentos. Há um sentimento de alegria e há um sentimento de tristeza, porque isso é normal. São relacionamentos que foram criados, que foram formados, alianças que foram feitas. Além desse ambiente em que nós nos encontramos, que é a casa de Deus, desse lugar que foi consagrado, foi separado, porque sim, Deus ele direciona uma palavra falando assim: olha, a partir de agora os meus ouvidos, os meus olhos estarão atentos a toda a oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi, consagrei. E aí ele continua dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, e assim ele vai falando muitas outras coisas. Então existe algo muito maior do que apenas este encontro onde nós estamos ou nos reunimos às quintas e aos domingos. Por incrível que pareça, nós temos um relacionamento, não é? E eu quero usar esse texto para falar sobre esse tempo. E com certeza, se foi um tempo segundo a vontade soberana de Deus, ou se foi sobre a vontade permissiva de Deus, enfim, é o tempo. E o importante é que nós entendemos que Deus ele não coloca um ponto final nessa história. Deus ele coloca apenas uma pausa para que a história continue, a vida continue, o ministério, o chamado continue, a unção continue. E é isso que nós devemos firmar no nosso coração. Claro que uma despedida não é algo legal, não é algo que todos aceitam com bom grado. Porém, é um tempo. É um tempo de Deus. E hoje, pela misericórdia de
Eu posso falar olhando no rosto e nos olhos de cada um de vocês. Cada um de vocês. Porque sim, pastor Jair, o Senhor vai dar continuidade daqui para frente. Mas quando eu cheguei aqui, 95% dessas pessoas não estavam aqui. E não estarão. Nós já estamos. Hoje. Então, ao contrário do que talvez Satanás, o diabo, ou quem queira falar o nome dele, possa falar, pastor Jair, hoje, com muita alegria no meu coração. Com muita alegria. Não pela despedida, mas com alegria no meu coração em saber de que eu entrego essa igreja hoje com a minha cabeça erguida, e com o sentimento da certeza de que eu estou deixando um legado, não de tropeço, não de atrapalho, mas de bênção na igreja. Glória a Deus! Porque nesses 2 anos, geralmente quando se faz aniversário, né, de comemoração, eu sempre vejo pastores comemorando 1 ano, 2 anos, 3 anos. E esse era o plano para esse tempo. Mas durante esses anos, irmãos, eu me lembro do momento, do dia que cada um de vocês que não estavam aqui, vocês chegaram. Aleluia! Eu me lembro dos primeiros batismos que nós realizamos aqui. Aqui nós batizamos um. Não vou falar para não. Não ia falar. Ali nós batizamos um certo. Que hoje está com o Senhor. Mas que antes dele partir, Jesus salvou ele. E durante esses 2 anos, irmãos, aqui nós deixamos frutos. E como disse o louvor que foi cantado aqui, a honra, a glória, o louvor é dele. Mas aqui nós tivemos a alegria de batizar nessa igreja 37 pessoas. Aí o pastor Rodrigo está ali, o pastor Rodrigo é secretário da região, tirando as igrejas. Talvez a gente não fique por baixo, muitas, durante esses 2 anos, frutificaram. Glória a Deus, aleluia. Mas por incrível que pareça, irmãos, quando eu dormia, eu morava aqui em cima. Eu estava de madrugada, deitei aqui nesse altar, e aqui eu chorei. Eu chorei sozinho. Eu rasguei meu coração sozinho, orando por cada um de vocês. Outras vezes na madrugada, eu fui lá na sua casa, Gabriel, lá no apartamento. 2 horas da manhã. Pastor, corre aqui. Às vezes, irmãos. Hoje, é uma maneira de falar, quando nós falamos, eu sinto orgulho, né? E o pastor Jair falou, essa palavra não é orgulho, né? A palavra é honra. Irmãos,
quero usar esse texto e dizer para você que esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus. Mas e se todos não querem que o pastor saia, por que o pastor vai É sair? tempo, irmão. Vamos ter que pregar na praça, pastor? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque a honra, a glória, o louvor é dele. Como eu disse, se não fosse misericórdia de Deus. Quando você chegou aqui, gente, você veio para ver. Talvez porque quase forçaram. Né? Mas você está aqui. Quando você chegou aqui, Juliana, eu estava vendo sua postagem. 2 anos! 2 anos que Deus trabalhou na sua vida. Você chegou aqui com um rótulo, talvez lá fora, sua família, ele é um alcoólatra. Ele é um cara, não é, irmão? É um cara problemático, mas chegou aqui, no tanque de Bethesda, no lugar da misericórdia. Deus trabalhou. Sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus te abençoou. E Deus te abençoou. Deus te abençoou. Muitas vezes deu oportunidade de mim. Por isso que eu quero mais 2 dias, fui embora. E é por isso que hoje você está o quê? Olha para mim. Sabe por que você está assim? Sabe por que você está firme? Sabe por que você está em pé? Sabe por que Jesus vai me... Sabe por quê? Por causa da misericórdia. E durante todo esse tempo, irmãos, 2 anos que estivemos aqui, nós procuramos levar uma palavra para o seu coração, não uma palavra da boca para fora, mas uma palavra que eu vivo todos os dias da minha vida. Sabe o que é? Amor, amor e amor. Glória a Deus! Ame o próximo. Abrace. Cuide. Dê carinho. Se não tem o que falar, abrace. Sabe por quê? Olha para mim. Não subestime quem é aquele que se encontra no chão. Sabe por quê? Um dia Deus vai levantar ele. Agora olha para quem está do seu lado aí. Fala para ele assim, cuida bem de mim. Eu não vim aqui para fazer outra coisa a você, sabe o quê? Olhar para você. Porque eu posso olhar nos seus olhos. Eu nunca saí de uma igreja de cabeça baixa. Eu nunca saí de uma igreja em guerra com o pastor que ia assumir após mim. Nunca. Nunca. Não é hoje que eu vou fazer. Não é hoje. Sabe por quê? Porque hoje Deus colocou uma pausa para que a história continue. Continue. E vai continuar. Vai continuar para você. Vai continuar para mim. Deixa eu pegar minha arma aqui. Sabe o que é isso aqui? Eu já contei isso aqui na igreja. Eu vou falar mais uma vez. Sabe quantos anos isso aqui está comigo?
mais de 10 anos. E aonde eu vou, Ele está comigo. Sabe por que, irmãos? Porque um dia eu estava andando na beira da praia, chorando, triste. Porque um dia alguém apontou o dedo para mim e falou: você não serve a ser pastor. Você não é pastor. E eu comecei a questionar o meu ministério. Só que no tempo que eu comecei a questionar, andando com a água até o tornozelo, eu comecei a sentir isso aqui batendo lá no tornozelo. Era escuro, eu baixei, peguei, e o Espírito Santo falou assim: sabe o que é isso? Essa é a autoridade que eu te entreguei. Não permita que ninguém diga o contrário. Por isso que eu levo em todos os lugares esse cajado. Eu briguei com o pastor Jailson. O último que eu usei ficou a marca na cabeça dele. E era um cearense, viu? Olha o tamanho da cabeça. Mas é assim. Então hoje, eu fiz teatro profético. Eu quero olhar para você, igreja. Para aqueles que talvez eu desagradei, eu quero pedir perdão para você. Se em algum momento eu não fiz como você queria, se em algum momento eu te feri, se em algum momento eu não fui o pastor que você precisava, ou eu não fui o pastor que você sempre quis, quero que você me perdoe. Mas eu quero olhar para você e dizer: eu fiz tudo o que eu pude enquanto eu pude. Tudo. Eu já chorei com muitos de vocês. Também já festejei com a maioria de vocês. Recém-chegado, eu sei a luta que você está. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que ontem nós estivemos no monte, passamos a tarde toda no monte, né? Sólia. Passamos a tarde toda no monte. A gente chorou. Ah, eu chorei tanto. Eu chorei, gritei, deitei no chão, rolei. E eu deixei tudo que eu precisava deixar lá. E eu sei que às vezes a gente fala coisas que até mesmo a gente nem quer falar, mas acaba falando no calor. Até permissão do pastor Jailson. Hoje eu quase apanhei dele. Ou quase bati.